Olá a todos, muito bem-vindos a este segundo ciclo de webinars da Escola Virtual. Eu aceitei o desafio feito pela Porta Editora para estabelecer este segundo ciclo em momento introdutório num ano letivo que é a todos particularmente exigente e, portanto, assumi que poderia ser interessante intitular a minha intervenção no webinar de Regresso ao Futuro, numa lógica de valorização do que se aprendeu até hoje e, simultaneamente, de olhar prospectivo em relação àquilo que se avizinha, porque às vezes o presente exige-nos uma esperança relativamente a dias melhores e o presente atual tem isso como elemento estruturante. E, em certa medida, será importante olhar a escola circunscrevendo no momento atual num sentido amplificante, de entender que a escola precisa de se situar no século XXI com todos os desafios que efetivamente o século XXI nos traz, mas com todas as oportunidades que este século tem também inerente a si. O ano letivo atual é um ano letivo que todos os adjetivos que queiramos aplicar-lhe serão diminutos na sua qualidade e na sua capacidade descritiva. É um ano em que estamos exatamente a fazer aquilo que ainda não sabemos muito bem como fazê-lo e a fazer as nossas crianças viver esse processo de aprendizagem connosco sem que nós tenhamos muitas seguranças sobre aquilo que lhes estamos a oferecer. Mas num momento de incerteza, num momento de dúvidas, num momento em que todos sentimos efetivamente que não estamos a conseguir trazer para perto das nossas crianças e jovens aquilo que nós gostaríamos de lhes oferecer e que elas mereciam, no contexto escolar é muito importante termos noção de que os últimos anos, mas sobretudo os últimos meses, nos ajudaram a perceber que a escola imperfeita que hoje estamos capazes de disponibilizar às nossas crianças e jovens é ainda melhor do que a não escola que nos últimos meses lhes foi possível vivenciar. E, portanto, esta noção de que o pouco que estamos a conseguir dar em qualidade, ainda que numa busca incremental sobre essa qualidade, não satisfaz a todos plenamente, é bem melhor do que aquilo que a ausência de escola lhes proporcionará. E isto é verdade em Portugal e é verdade no mundo todo. Isto é uma consciência clara, coletivamente tomada nos últimos tempos. E abrindo-se a escola recentemente, ou reabrindo-se o sistema educativo recentemente, há pontos importantes que importa assinalar neste regresso à atualidade, neste regresso àquilo que tinha sido a normalidade que anteriormente vivíamos, uma escola assente na presencialidade, alguns pontos favoráveis que importa assegurar e que eu organizei em 5 ideias, somente pela necessidade de ser circunscrita no tempo que o webinar me proporcionaria. E, portanto, 5 ideias que eu acho importante assinalar, porque são pontos fortes da dimensão presencial das escolas que, efetivamente, temos que olhar com merecido cuidado. 1.1 é a preocupação, realmente, por termos ganho noção de que a escola tem uma responsabilidade social e tem um peso significativo na estabilidade do nosso sistema económico que vai muito além daquilo que seria a função primordial da escola. Certamente poderíamos discutir se estas seriam as funções da escola, mas não podemos deixar de lado a certeza absoluta que elas são efetivamente estruturantes do DNA das escolas de hoje. A escola hoje garante uma lógica assistencialista a muitas famílias carenciadas. Esta escola é suporte ao mundo profissional que necessita que os pais estejam nos seus locais de trabalho e, portanto, a ausência de escola e a incapacidade que temos do ponto de vista social de encontrar outros meios de assegurar este suporte às nossas crianças e jovens é efetivamente uma dimensão que se tornou clara e que se mantém clara e que é inequívoca. Simultaneamente, a preocupação de se sentir na pele de que as nossas crianças e jovens necessitavam rever restabelecida esta dimensão relacional do processo educativo que os últimos meses, alicerçado numa lógica de ensino à distância, eu diria, tão bem conseguida quanto possível, não próxima do desejável, não próxima daquilo que ambicionaríamos, mas tão bem conseguida como foi possível, não trouxe em sentido pleno, não trouxe porque também não era exatamente numa situação de calamidade pública e de saúde pública em causa aquilo que se conseguiu estabelecer nos passados meses, mas a plena noção de que efetivamente as nossas crianças e jovens
ardentemente desejavam voltar a estar uns com os outros. E esta dimensão da presencialidade, que hoje em dia pode efetivamente ser discutida no que diz respeito ao quão presentes estamos no mesmo espaço, sendo que isso em si não precisa ser antónimo da ideia de que em espaços online não estamos também próximos uns dos outros, mas esta dimensão da presencialidade, da proximidade física, foi algo que efetivamente as nossas crianças e jovens que não tinham noção de uma forma diferente de aprender, a não ser alicerçada na sala de aula, efetivamente sentiram num sentido muito distintivo daquilo que efetivamente se poderia identificar como fator determinante do processo de ensino e aprendizagem. Uma terceira ideia é a preocupação de que efetivamente o trabalhar online e o trazer o processo de ensino e aprendizagem para ambiente digital envolve outra lógica de pensar o tempo. Na verdade, de forma mais clara e simples, envolve mais tempo. E que para trabalhar certos conteúdos, o tempo de fazê-lo online, efetivamente não é aquilo que o currículo preconiza. De forma até mais incisiva, nós diríamos que o currículo, na forma em que está estruturado, para ser trabalhado presencialmente, já não contempla tempo para tudo o que lá existe. Ora, se pensarmos exatamente este mesmo currículo a ter que ser exercido online, há efetivamente uma noção clara de que nem todos os conteúdos conseguiram ser adequadamente e temporalmente estruturados numa lógica sedimentada nos meses que se nos antecederam. E, portanto, há necessidade de restabelecer o sistema educativo, efetivamente, nesta lógica de recuperar os conteúdos, que, do meu ponto de vista, devia ser mais incisivamente centrada na ideia de assegurar aprendizagens, restabelecer aprendizagens e trazê-las para um novo ambiente, incrementando-as e tornando-as mais sólidas do que até agora conseguimos. Este ponto é também um elemento importante, mas diríamos todos que, olhando para os meses que se passaram, é esta noção de que realmente ficou em causa mais do que os conteúdos e muito mais do que as aprendizagens, ficou em causa o bem-estar dos nossos alunos, que realmente a todos nos toca de forma bem próxima e bem presente. E, efetivamente, os nossos alunos viveram de forma tão favorável como possível aquilo que foi o ensino à distância dos últimos meses, estabelecido exatamente pela necessidade de encerrar as escolas, mas apesar das aprendizagens terem-se procurado manter, apesar de o contacto entre professores e alunos tentar, em certa medida, compensar esta lógica de distanciamento que as tecnologias impôs, não que tivessem que o fazer, mas que em muitas circunstâncias o impôs, tudo isto deixou os alunos numa situação em que, efetivamente, num sentido pleno, num sentido íntegro e num sentido integral, estes alunos sentiram que os últimos meses não foram de todo de bem-estar. E nós sabemos o quanto isso é prejudicial para a aprendizagem dos nossos alunos. Uma quinta ideia, como eu enunciei há pouco, seriam então 5 as ideias que elegi para pensar o porquê que foi importante e porquê que está a ser importante voltar às escolas no seu sentido físico. É importante perceber que estamos numa realidade onde é importante que a sociedade adquira novas condutas de saúde pública. A todos nós é chamado à necessidade, a todos nós somos chamados a responder a esta necessidade de assumir, de interiorizar e de utilizar de forma proficiente e muitas vezes quase de forma automática novas condutas de distanciamento social, de higiene respiratória, de convivencialidade, que efetivamente são condutas que nós até agora não tínhamos adquirido. E nós sabemos bem, do ponto de vista social, aquilo que é premente para a estruturação de uma sociedade acontece na escola e muitas vezes acontece com expressão no currículo e, por consequência, quando nós temos uma sociedade que precisa de adquirir novos hábitos, entender que a escola não terá uma função primordial na aquisição desses mesmos hábitos é realmente negar à escola um poder que efetivamente já ganhamos noção que ela tem. É verdade, com novas práticas, por exemplo, no que diz respeito à reciclagem, que vimos que efetivamente com muitos anos de trabalho em âmbito escolar conseguimos ter melhores práticas neste domínio. É verdade em relação aos comportamentos de risco, nomeadamente tabagísticos. É verdade em relação àquilo que são à saúde e à melhor alimentação. Portanto, foram bandeiras que no contexto educativo se têm vindo a erguer há vários anos e que percebemos agora com as novas gerações que efetivamente houve mudanças nas práticas sociais. Se efetivamente hoje precisamos adquirir novas condutas,
elas têm forçosamente que ser trabalhadas na escola, porque a escola está lá para todas as crianças e para todos os jovens, e nós não podemos deixar que elementos desta importância realmente fiquem somente na mão das famílias, somente na mão daquilo que é a estrutura social não estratificada e não orientada em função de um determinado sistema educativo e, portanto, em certa medida mais diluída e menos corporizada. E, portanto, estas 5 ideias são ideias importantes para lembrar que há valor no regressar à escola. Também há custo, sem sombra de dúvida. E nós notamos e sentimos na voz dos nossos alunos e dos nossos professores esse custo que hoje em dia, diariamente, se lhes impõe. E, portanto, não só valorizando que temos que regressar à escola, ou que foi importante regressarmos à escola, há que pensar também em que escola é que queremos voltar e, simultaneamente, para que futuro é que essa escola se orienta, sendo que o futuro pode ser sentido numa lógica muito próxima, que é o futuro amanhã, mas pode ser sentido também numa lógica um pouco mais distante, que é o futuro dos anos que se seguem. E importa realmente ter noção de que, no contexto escolar, a escola em si, estruturalmente, é uma estrutura orientada para o futuro. Portanto, a escola orienta-se em torno da aprendizagem. E a aprendizagem é sempre a acontecer hoje e para ser útil hoje, mas sobretudo para servir de base àquilo que será o amanhã, para novas aprendizagens, para o desenvolvimento de novas e mais amplas competências. E, portanto, importa olhar para aquilo que efetivamente foram as lições aprendidas destes últimos meses para extrair elementos de base que nos ajudem a olhar o futuro com um sentido mais empoderado e um sentido mais crente no valor inerente ao devir, àquilo que se nos chega. E olhando também para aquilo que a literatura nos mostra, e isto são as estatísticas que a Unesco recentemente publicou em relação às práticas estabelecidas durante o encerramento das escolas por consequência do Covid-19, importa ter noção de que as práticas que se estabeleceram no mundo inteiro, portanto, estamos a falar na representação daquilo que foi as práticas de suporte ao ensino à distância durante o encerramento das escolas, nos diferentes níveis de sistema educativo e nas diferentes regiões do mundo, nomeadamente nos 5 grandes continentes, importa ter noção de que, efetivamente, num sentido incremental, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, os níveis mais elevados do ensino secundário, importa ter noção que foi efetivamente o trabalho online que ganhou maior expressão. Nomeadamente nos níveis mais elevados de escolaridade, importa notar, e nomeadamente naquilo que nós entendemos que são os continentes com melhores recursos e que, consequentemente, disporão de sistemas educativos que também, por detrás, têm melhores recursos, nomeadamente de natureza técnica, mas também de natureza financeira e humana. E, portanto, perceber que não é por acaso que, olhando para a realidade no mundo, a dimensão online ganhou particular expressão. É, efetivamente, pelo que se consegue fazer com ela, que não se consegue, forçosamente, numa lógica de aprendizagem baseada em papel. Portanto, a impressão de documentos que foram entregues nas famílias onde, efetivamente, as crianças estavam, ou nas soluções que a rádio faculta, nomeadamente na transmissão puramente oral daquilo que é os conteúdos a ser trabalhados. Ainda também, não se importa deixar de ter noção de que a televisão teve um valor considerável, mas que ela em si, pela dimensão unilateral da comunicação, também se demonstra diminuta no atingir dos propósitos da aprendizagem, do processo de ensino e aprendizagem que se entende relacional, que se entende que deve primar pela bidirecionalidade, se não pela multidirecionalidade do processo comunicacional. Importa também notar os dados que nos são trazidos pela mesma entidade, em relação ao mesmo fenómeno em análise, que durante este processo de suporte à transição da aprendizagem para ambiente online, que efetivamente o trabalho feito pelos professores para suportar os alunos no seu estudo, no seu processo de trabalho dos conteúdos, importa notar que efetivamente a tecnologia maioritariamente utilizada por estes professores foi efetivamente tecnologia online e a tecnologia alicerçada em plataformas mobile, alicerçada em equipamentos, nomeadamente
equipamentos móveis, portanto, smartphones, desejavelmente. Não sabemos aqui exatamente o quão smart serão os fones que estavam a ser utilizados, mas a preocupação com perceber que, à medida que os níveis de ensino progridem, crescentemente se denota que a utilização de tecnologia online e de plataformas mobile acaba por ser premente na realidade que se aqui espelha, nomeadamente de diferentes sistemas educativos no mundo inteiro, nos diferentes ciclos de ensino. E, portanto, não é por acaso que isto acontece. Não é por acaso que, efetivamente, esta tendência demonstra ser global. E importa olhar para estes dados num sentido global para também perceber em que medida eles nos ajudam a definir diretrizes para a realidade local. Mas para fazê-lo, importa também assegurar que há elementos que são descritivos da realidade nacional que não é possível deixar de ignorar. Nomeadamente, a noção clara de que, no contexto português, há uma desigualdade social de que a escola é vítima e que não em si procura incrementar, muito pelo contrário, e que importa, obviamente, assegurar que irá, em certa medida, ser reduzida, portanto, limitada. A preocupação clara de que temos um sistema educativo que ainda é muito frágil no que diz respeito às infraestruturas tecnológicas que disponibiliza aos seus professores e alunos e que também importa, sem dúvida, atualizar. De que, apesar de termos um corpo docente que se coloca ao serviço da educação de forma inquestionável, nomeadamente em situações críticas como a que vivemos, ainda assim, estes docentes não sentem em si a confiança, o sentido de competência que os faz viver em ambiente online e tirar partido da tecnologia com confiança e conforto. Portanto, há uma preocupação em estabelecer mecanismos que efetivamente façam os professores sentir-se preparados para atuar pedagogicamente com tecnologia. E depois uma consciência também importante de que muitas das vezes a apreciação que se faz em relação ao processo de mobilização da tecnologia para suporte ao ensino-aprendizagem esbarra com crenças que são negativas e que não abonam em favor do efeito favorável dessas mesmas tecnologias e ambientes de aprendizagem online no processo de ensino e de aprendizagem, mas que muitas vezes são alicerçadas somente em preconceitos e em vivências, talvez, em certa medida negativas, em determinados momentos da vida profissional e ou escolar dos elementos da nossa sociedade e, portanto, de que essas crenças em si não encontram fundamento no que diz respeito àquilo que é a investigação produzida na área ou que se encontram, acabam por, em certa medida, atuar de forma contraproducente para as melhorias que se procuram estabelecer, sem efetivamente tomar consciência de que melhorias são essas e de que efeitos podem vir a ser encontrados e que se encontram em torno dessas mesmas melhorias. E, portanto, importa considerar que, efetivamente, se no mundo inteiro estes movimentos de tirar partido da tecnologia móvel e das plataformas online foi uma das soluções estabelecidas, também o foi no domínio nacional, importa depois olhar para a realidade local e pensar exatamente no que é que, apesar de tudo, se encontra na nossa realidade que pode ser menos favorável ou pode ser mesmo fator de limitação e de, eu diria, pouca capacidade de alavancagem daquilo que foram os processos estabelecidos nos últimos tempos. E na realidade nacional eu identificaria estes 4 fatores como certamente passíveis de estabelecer efeitos limitativos no que diz respeito à profusão da utilização da tecnologia e de ambientes online no que diz respeito ao sistema educativo português. Ora, ainda assim, considerando exatamente estes fatores, há um deles que eu elegeria como predominantemente limitativo, que é esta noção de que realmente aquilo que se consegue fazer em sala de aula é muito determinado pela capacidade do professor que nessa sala de aula atua. Que ele é realmente o fator nefrálgico na qualidade do sistema educativo. Não em si responde a todas as exigências e a todas as necessidades que os nossos alunos trazem hoje para a sala de aula, mas ele é muito a porta de acesso a esses mesmos alunos, ao desenvolvimento desses mesmos alunos, e ele é também fator mediador de todos os fatores que à volta no sistema educativo o estruturam e que acabam, em certa medida, por ser ali
representados pela sua figura. E, portanto, investir nesta classe e investir também na valorização social e no reconhecimento social desta classe é um fator determinante que a todos importa considerar, muito orientando esta noção de que estamos no sistema educativo a cada dia desenhar futuros. E é também, obviamente, pensar este sistema com capacidade de se perspectivar no futuro. Uma terceira ideia que eu gostaria de partilhar convosco, neste momento que vivemos, é esta noção de que é verdade que as escolas foram reabertas, é verdade que os nossos alunos regressaram às suas salas de aula, mas também é verdade que não o fizeram da forma que gostaríamos que fizessem, que não o fazem hoje ainda, a cada dia, da forma que realmente gostaríamos que fizessem. Portanto, de alertar para a ideia de que sim, as escolas foram abertas, mas que importa continuar a estabelecer este processo de reabertura. Ele não aconteceu de forma perfeita, ele não está a acontecer no dia-a-dia de forma perfeita e, portanto, temos que continuar este processo e não entender que ele está acabado. Há muitos pontos a ser melhorados e há muitos pontos que, efetivamente, não podemos deixar de lado para dizer de forma plena que as escolas foram reabertas. Porque reabrir as escolas não é só deixar que, efetivamente, os alunos e os professores lá entrem. É garantir que essas escolas continuam a funcionar num sentido íntegro, na sua função, e de que se abrem não só aos seus agentes, aos seus principais autores, mas que se abrem ao mundo e que não deixamos ainda assim as escolas fechadas e encerradas em si. Isto significa, por exemplo, que nós temos que voltar a olhar para aquilo que é a função do nosso sistema educativo. Eu trouxe-vos a lei de bases porque eu acho que ela está particularmente bem feita e que nos ajuda a não esquecer qual deve ser realmente a linha mestra que estrutura aquilo que é a coluna vertebral da nossa escola. Importa repor exatamente esta responsabilidade que ao sistema educativo é definida, que é concretizar no dia-a-dia o direito à educação. E isto significa que há que garantir a ação formativa diária que favoreça o desenvolvimento global da personalidade e que também assegure progresso social e democratização da sociedade. A escola, neste momento, está demasiado centrada nas questões limitativas que são impostas pela realidade que se vive e muito ficou pelo segundo plano aquilo que são as suas responsabilidades globais. E, portanto, abrir as escolas importa também continuar a olhar para as responsabilidades da escola e pensar na sociedade atual, no momento atual que se vive, como é que ainda assim não deixamos de lado aquela que é a função primordial da escola, nomeadamente a justa e efetiva garantia de igualdade de oportunidades, tanto no acesso como no sucesso. E, portanto, perceber que há que continuar a reabrir as escolas, tomando partido do facto de agora estarem todos os alunos e todos os professores, aqueles que obviamente o podem fazer, que não correspondem a grupos de risco, novamente no sistema educativo, e pensar que temos neles uma massa crítica e um capital que efetivamente pode ser mobilizado para, em conjunto, encontrar melhores e mais adequadas medidas para que as escolas sejam reabertas em segurança, mas também em respeito àquilo que é a função primordial da escola e que aqui está descrita na Lei de Bases. Como é que garantimos que abrimos as escolas, na realidade que temos atualmente, mas que não sacrificamos esta ambição? Uma segunda ideia para o reabrir das escolas na atualidade e o reabrir das escolas, neste caso, ao mundo, é ter noção clara de que, se preocuparmos tanto em reabrir as escolas para restabelecer o bem-estar dos nossos alunos, ganhar noção de que este bem-estar é estruturado numa lógica multidimensional, que envolve um bem-estar de natureza física, um bem-estar de natureza emocional e um bem-estar de natureza psicológica. E, portanto, que colocar os nossos alunos em sala de aula não é por si garantia de que eles estão bem e de que o seu bem-estar está a ser assegurado. A preocupação com o bem-estar dos alunos deve considerar, obviamente, uma dimensão de natureza emocional, mas também preocupações com a natureza de motricidade, portanto, o corpo do aluno na sua totalidade, e compreender exatamente a relação entre essa motricidade e a cognição. E perceber que, porque temos os alunos em aula, temos que garantir mecanismos que os façam estar cognitiva e motoramente confortáveis
para que também estejam emocionalmente equilibrados e assim, sim, conseguirmos garantir que eles estarão numa lógica equilibrada e numa preocupação plena de aprender, mas que nós garantimos que essa aprendizagem acontece num ambiente que respeita esta multiplicidade de fatores que realmente asseguram o bem-estar dos alunos. Não é o que agora temos vindo a conseguir, mas também não temos que entender que o agora será ditante de tudo o que vem de futuro. Há que pensar exatamente como é que reestruturamos aquilo que foi o processo de abertura das escolas para garantir que, efetivamente, uma das preocupações fundamentais com a necessidade de abrir as escolas é, efetivamente, assegurada, que é garantir que temos alunos que estão em sala de aula plenamente capazes de aprender. E isso não pode acontecer com sacrifícios no que diz respeito à motricidade dos alunos, no que diz respeito à gestão das emoções por parte dos mesmos. Estes dois fatores são determinantes da sua capacidade cognitiva. E neste processo, importa também considerar que temos ao dispor e precisamos conquistar mais caminho no que diz respeito a esta dimensão, para termos mais ao dispor de tecnologia em contexto de sala de aula, para que realmente não só se garanta que se vai conseguir trabalhar com os nossos alunos e com os nossos professores num sentido proficiente em relação ao uso destes ambientes, mas também pelo valor que eles trazem no que há pouco assinalei de abrir as escolas e manter as escolas abertas ao mundo do conhecimento, mas ao mundo social que essa escola tem dentro de si e à sua volta. E importa tirar partido das tecnologias e dos ambientes digitais, per si, sobretudo porque temos que fazer acontecer 2020 no seio das escolas, no seio das salas de aula, no seio das práticas de ensino e de aprendizagem desencadeadas por alunos e professores no dia-a-dia dessas mesmas escolas. Trazer tecnologia para a sala de aula, abrir a escola a ambientes digitais e fazer essa escola acontecer em si também, tirando partido destes meios, é trazer 2020 para dentro da sala de aula. É trazer atualidade para aquilo que é a vivência diária da escola. E isto importa notar porque talvez duas das principais premissas ou dos principais argumentos trazidos para justificar a integração das tecnologias na escola possam, em certa medida, ser entendidos por muitos como falácias. E talvez quando nós identificamos falácias nos processos argumentativos, deixamos de entender como úteis e relevantes esses mesmos argumentos. E, portanto, eu diria que os dois principais erros que temos vindo a deixar acontecer no que diz respeito ao estímulo da atualização dos sistemas educativos e de entender que essa atualização tem, per si, necessidade de integrar no seu seio novas tecnologias e novos ambientes digitais, é efetivamente dizer que as mesmas devem estar no processo de ensino e de aprendizagem porque vão garantir melhores desempenhos, melhores resultados nas aprendizagens dos alunos e, simultaneamente, porque isso é garante de que a inovação pedagógica acontece. Estes dois elementos são falaciosos e, como indiquei há pouco, podem ser a razão pela qual temos uma grande camada de detratores em relação ao valor que a tecnologia pode trazer para a aprendizagem. Eu trago-vos um relatório que já não é assim tão recente, mas que importa analisar, obviamente, relatório produzido no âmbito do PISA, e onde nos faz ganhar noção de que, se calhar, a tecnologia, por si, não vai garantir melhor desempenho nos nossos alunos e nos nossos estudantes no sentido global, portanto, alunos e formandos. Em primeiro lugar, porque, efetivamente, o que se encontra retratado na literatura, e em muita literatura na área, é que nem sempre são os alunos que têm mais acesso à tecnologia que realmente demonstram melhores resultados. Pelo contrário, há investigação que suporta a evidência de que, às vezes, são também esses mesmos alunos que demonstram piores resultados. Claro que podemos questionar se aquilo que está a ser medido estará a ser justo face aos processos de ensino e de aprendizagem que a tecnologia promove. Claro que sim, podemos questionar. Também podemos questionar se o meio através do qual essa própria avaliação acontece em si já não é diferente e, portanto, que diminuirá o valor que a tecnologia traz para a aprendizagem, que se continuarmos a avaliar igual aquilo que se aprende de forma diferente,
talvez não estejamos a medir justamente os processos, mas ainda assim, considerando até que estas questões que agora levantei podem ser temporariamente deixadas de lado, importa assinalar que muitas vezes o que se vê é que, efetivamente, em desempenho clássico, estes alunos acabam por demonstrar menor desempenho. E que não se encontra mesmo, no contexto internacional, noção que justifique identificar que a tecnologia em si trará melhor desempenho, seja na área da literatura, na área da matemática ou na área das ciências. Comparativamente entre países, consegue-se identificar que são os 7 países com níveis mais altos de uso da internet e que desses 7 se encontram 3 que demonstram estagnação em relação ao desempenho em leitura e que também 3 dos mesmos demonstram até processos de declínio significativo no que diz respeito ao desempenho em leitura. E, complementarmente, de que os sistemas escolares que demonstram alto desempenho, nomeadamente os que aqui estão enunciados, portanto, a China, a Coreia do Sul ou o Japão, têm níveis relativamente reduzidos de utilização de tecnologia nas escolas. Portanto, note-se, nas escolas. Não quer dizer que no domínio social, naquilo que são as práticas diárias destas sociedades, as tecnologias não tenham um valor determinante. E, portanto, este relatório foi uma pedra no charco há um conjunto de anos atrás, mas importa notar, sobretudo, que se encontramos literatura que demonstra que a tecnologia pode ser um fator de alavancar aquilo que são as aprendizagens dos alunos, nomeadamente nos desempenhos em atividade de avaliação clássica, note-se, sublinho novamente, também existem relatórios que apontam em sentido contrário. E, portanto, o argumento de que as tecnologias devem ser trazidas para a sala de aula porque elas vão garantir melhores desempenhos nos alunos e nos professores, nomeadamente na função de ensino que os professores desenvolvem, em si pode não ser verdade e, portanto, sendo uma falácia, põe em causa exatamente o valor deste mesmo investimento. A segunda preocupação é realmente atestar que nem sempre a tecnologia é garante de inovação, de que nem todas as práticas inovadoras em sala de aula o são com base na tecnologia. E mais, diremos mesmo que muitas das inovações que se consegue fazer em sala de aula são low-tech, portanto, não precisam de tecnologia para se estabelecer e, em si, podem ser bastante promotoras, elas sim, do processo de ensino e de aprendizagem mais orientado para o sucesso escolar. Portanto, se estas duas questões, se estas duas afirmações podem ser questionáveis e que são mesmo questionáveis pela aquilo que a literatura tem vindo a demonstrar, a questão é porquê a tecnologia na escola. E eu retomo a ideia de há pouco. A tecnologia na escola, a tecnologia na educação, deve estar porque estamos em 2020. A resposta à pergunta é olhar para as práticas sociais, para as práticas profissionais, para aquilo que é o nosso dia-a-dia em 2020 e perceber que se elas estão presentes de forma ubíqua na nossa realidade atual, elas precisam estar na escola, porque caso contrário estamos a negar à escola a função primordial que lhes foi atribuída, que é preparar para a vivência na sociedade atual e futura. E, portanto, não é pelos argumentos que há pouco enunciei, não é tanto pela melhoria do processo de ensino e de aprendizagem, nem é tanto pela busca incessante da inovação pedagógica, é porque estamos em 2020. E estar em 2020 implica garantir que os nossos alunos estarão preparados para desenvolver as dinâmicas sociais que hoje estão em vigor e que se antevêem permanecer e que são capazes de atuar num mundo profissional que é aquele que hoje temos à nossa volta e que é muito menos alicerçado em profissões que desempenham tarefas mecânicas e muito mais em funções que são científica e tecnologicamente suportadas e que envolvem competências de natureza crítica, criativa, de resolução de problemas, de capacidade de sentir empatia pelo outro e de expressar e de ser capaz de ser compreendido em múltiplas plataformas. Isto está identificado nas diferentes competências que o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória realmente estabelece e também no que diz respeito ao documento recentemente revisitado,
pela União Europeia, onde se identificam as competências-chave para a aprendizagem ao longo da vida e que é transversal a todos os sistemas de ensino e formação e em todos os níveis de educação e formação. Portanto, as competências-chave que se identificam como fundamentais para aprender e para ser capaz de atuar na sociedade com sentido cívico e de ser também um profissional apto ao longo daquilo que será o ciclo de vida que se perspectiva cada vez mais longo para as gerações futuras. Eu trouxe alguns exemplos daquilo que são as competências-chave da aprendizagem ao longo da vida, para notar ou fazer notar realmente o valor e a preponderância que tem hoje a dimensão tecnológica. E se podemos, de forma rápida, olhar para estes 8 domínios e identificar que a tecnologia pode estar de forma rápida presente em muitos deles, nomeadamente no próprio eixo alicerçado ao digital, que aqui está representado, mas também no eixo relativo à matemática, ciência, tecnologia e engenharia, que também é outro das 8 áreas que estão aqui identificadas. Importa notar que ela é muitas vezes transversal a todas estas 8 áreas de competência. Trago como exemplo a área relativa à literacia, onde se refere que a literacia é realmente a habilidade de identificar, compreender, expressar, criar e interpretar diferentes conceitos, sentimentos, factos e opiniões, tanto em formato oral como em formato escrito, e utilizando diferentes materiais, esses em formato visual, em formato auditivo ou em formato digital, em sentido que seja efetivamente transversal a várias disciplinas e a vários contextos. E, portanto, a tecnologia não é só passível de encontrar nos domínios que em si identificaríamos como associados à mesma. Ela é presente em múltiplos outros domínios. Veja-se a literacia, veja-se o domínio multilinguístico, associado à competência de compreender e de utilizar diferentes línguas. No que este domínio diz respeito, define-se exatamente as competências ligadas aqui à habilidade de utilizar de forma proficiente, apropriada e efetiva várias línguas para comunicar, o que envolve em si a capacidade de atuar num sentido mediado em diferentes línguas e em diferentes média. E, portanto, esta lógica de ser hoje necessário que saibamos atuar proficientemente e de forma eficiente em diferentes contextos onde múltiplas línguas são utilizadas, importa também considerar que essas línguas vêm em diferentes meios de comunicação e são mobilizadas e representadas por diferentes mídias. Também a mesma verdade se pode encontrar no domínio das competências de cidadania e que hoje importa efetivamente pensar sobre a sua relevância e a forma como estão a ser consideradas no sistema educativo, nomeadamente quando o desenvolvimento de competências de cidadania na atualidade são determinantes daquilo que é a saúde pública. E que importa considerar que envolve habilidades de acesso, de compreensão crítica e de interação com diferentes formas de utilização de mídia, nomeadamente formas mais inovadoras, mais novas ou mais tradicionais, e também a competência de compreender o próprio papel e função que os mídias têm na sociedade democrática. E, portanto, se olharmos para estas competências, nós conseguimos perceber que a tecnologia acaba por ser transversal à totalidade das mesmas, porque ela é transversal àquilo que são as práticas sociais vigentes em 2020. Simultaneamente, no momento que se vive, onde a maioria das práticas de dia a dia se alicerçam em distanciamento, em separação, em impossibilidade de interação direta e de interagir com sentido colaborativo, importa perceber que a tecnologia pode ser ela meio para repor na sala de aula elementos que entendemos fundamentais e que os nossos alunos identificam fundamentais para o seu bem-sucedido processo de ensino e de aprendizagem, que é, efetivamente, esta noção de proximidade, de estarmos uns com os outros, de nos sentirmos próximos, de partilhar informação, de partilhar recursos, de partilhar produções e de colaborar, de desenvolver numa lógica colaborativa
diferentes elementos que sejam corporizantes e materializáveis em si, naquilo que é o processo de aprendizagem. E, portanto, pela tecnologia, nós podemos colaborar todos numa mesma sala, mas que estando impossibilitados de interagir em proximidade, podemos, colaborativamente, através de ferramentas digitais e através de ambientes digitais, criar e produzir um determinado recurso onde todos desenvolvem o seu papel na edificação desse mesmo recurso. E, portanto, pensar que se a sala de aula que agora se abriu, ainda não plenamente, mas que se abriu em si, não permite aquilo que os nossos alunos tanto buscavam e tanto sentiam falta do processo de ensino e de aprendizagem, que é o estar próximos, de estar uns com os outros, de colaborar, de construir em conjunto. Isso que nos está ainda vedado pode, em certa medida, ser compensatoriamente utilizado através de tecnologia que, em si, tem como função estas ambições, a partilha, a proximidade, a colaboração. E, portanto, tentando corresponder ao título do webinar de hoje, este regresso ao futuro que nos é dado agora a viver é efetivamente uma oportunidade. E eu acho que é importante todos entendermos que o que nos está a ser dado a viver não é só uma exigência, não é só um conjunto de privações, pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade que muitos ambicionavam de ver estabelecida, nomeadamente no domínio escolar, uma nova normalidade, efetivamente uma melhor normalidade. E o desafio que eu vos lançava era de pensar exatamente qual é a história que nós vamos querer contar aos nossos netos acerca desta situação pandémica que atualmente vivemos e que todos desejamos que passe rapidamente, mas que há grande probabilidade de assim não ser. Olhando para aquilo que estamos a viver agora, qual é efetivamente a história que nós queremos contar acerca de março de 2020 aos nossos netos? E, simultaneamente, quando contarmos essa história, como é que nós queremos que ela acabe? Qual é o fim que nós queremos dar-lhe? O que eu tenho ouvido é uma ambição alicerçada na ideia de contar um fim aos nossos netos que termine com e tudo ficou como antes. Quase que como se efetivamente conseguíssemos respirar de alívio e voltar a fevereiro de 2020 com a noção plena de que havia muita coisa a mudar, mas também havia muita coisa bem conseguida e, portanto, vamos, sobretudo, valorizar aquilo que existia de bom. E o meu desafio era deixar que realmente tivéssemos outro fim para contar aos nossos netos e que esse fim estivesse mais orientado da ideia de que lhes poderíamos dizer que foi assim que nós conseguimos alavancar, estabelecer, implementar muitos dos avanços na sociedade e na educação que tu agora consegues ver à tua volta. Foi efetivamente depois de março de 2020 que algumas ambições anteriores que tinham sido proteladas conseguiram ser efetivamente estabelecidas e hoje tu tens A, B e C ao teu dispor, efetivamente porque março de 2020 aconteceu. E pronto, assim termino exatamente para estabelecer o início deste segundo ciclo do webinar, que acredito que será um conjunto de webinars também muito rico, à semelhança do que foi o primeiro, e portanto gostaria de vos responder a algumas das questões que têm sido lançadas nestes webinars, num processo prévio, no que diz respeito à realização dos mesmos, portanto às questões que os nossos participantes enviaram no processo de inscrição para os webinars e gostaria de olhar para algumas, obviamente não vai ser possível olhar para todas, mas também para os nossos participantes sentirem que as suas dúvidas, as suas questões, nomeadamente as suas inquietações, são consideradas e são respondidas. E temos aqui uma primeira questão que efetivamente procura colocar a limpo exatamente aquilo que se viveu nos últimos meses e que enuncia da seguinte forma. Ninguém estava preparado para uma situação semelhante a esta. E sem dúvida que ninguém estava. Nem alunos, nem professores, nem as próprias escolas. Para sermos realistas, o ensino à distância, ensino em casa ou telescola, como quisermos chamar, não surtiu os efeitos desejados, principalmente nos anos iniciais. E, por consequência, o que é que podem as escolas, os professores e os pais fazer para melhorar esta situação?
realmente é uma questão muitíssimo, muitíssimo interessante, porque é a viva voz de muitos de nós que efetivamente notaram que o que se conseguiu ficou além do que seria desejável. E, portanto, importa notar que aquilo que se viveu foi um ensino alicerçado para respostas a situações de emergência, não foi efetivamente ensino à distância, e, por consequência, não surtiu os efeitos que normalmente o ensino à distância surte, que é levar os aprendentes a aprender numa lógica articulada de oferta de resposta formativa em função das características dos aprendentes, e quando eu digo características dos aprendentes é num sentido amplo deles, dos seus contextos, das suas realidades, das suas características, e por consequência a maioria do ensino à distância não é feito para jovens, nomeadamente em anos iniciais, de forma alguma, e muito menos é feito para situações pandémicas. E por consequência há que olhar para a realidade que se viveu, considerando que aquilo que se fez foi o possível de se fazer na realidade que se encontrou e que há que estabelecer noção clara de que não serviu as ambições totais do sistema educativo, muito menos para os anos iniciais. Isso é claro, é inequívoco e eu não acredito que ninguém minta a dizer que assim foi. O que se fez foi o melhor que se conseguiu com o que se tinha ao dispor, não é ensinar à distância, que em si não é feito para lógicas limitadas de trabalho, nem para circunstâncias limitadas de recursos, muito menos para crianças em tenra idade. Quando é feito com outras características, com outros elementos e, obviamente, com preocupação com o acompanhamento e o assegurar desse acompanhamento, que obviamente não foi possível. E, portanto, o que é que podem as escolas, os professores e os pais fazer para melhorar esta situação? Portanto, em certa medida, importa olhar para os planos de educação à distância que as escolas desenvolveram, em sentido urgente, portanto, pouco refletido, e tirar partido do facto de agora, efetivamente, conseguirem ter todos os professores disponíveis para trabalhar e, democraticamente, deixar que os professores tenham voz nesses planos de formação, de educação à distância, e, obviamente, melhorar esses planos de educação à distância, porque muito se aprendeu com o que se fez e porque, efetivamente, os mesmos podem, em certa medida, ter que ser reativados e, por isso, não se pode entender que o que se conseguiu foi fantástico e, portanto, replique-se quando novamente forem necessários. Há que olhar para eles atentamente, melhorá-los, perceber o que é que deles de todo tinha sentido e do que é que deles, efetivamente, teve sentido. E, seguindo esta lógica democrática, importa envolver na estruturação desses mesmos planos, ou na revisão desses planos, não só os professores, na sua globalidade, porque muitos professores certamente não se sentiram ouvidos nesses planos que as escolas desenvolveram, ou os agrupamentos de escolas desenvolveram, mas também chamar os pais e chamar os alunos a ter voz na reescrita desses mesmos planos e na revisão desses mesmos planos, porque efetivamente estes elementos são fundamentais para trazer o outro lado de quem viveu este processo de aprendizagem. Foi os alunos nas suas casas, com os pais encarregados de educação que tinham disponíveis para trabalhar com eles ou que não tinham disponíveis para trabalhar com eles. Simultaneamente, há que preparar tecnicamente as nossas escolas e os nossos professores, claro, e importa também estruturar nas nossas crianças e nos nossos jovens competências de base para trabalhar à distância, nomeadamente competências de autorregulação das aprendizagens, de autonomia, de gerenciamento do processo de aprendizagem, porque, efetivamente, se há necessidade de reativar estes planos, não podemos deixá-los ficar na gaveta que, efetivamente, os guardou, eu diria, desde julho até agora. Uma segunda questão: como promover a motivação para melhores dias, melhor educação, melhor sanidade e, efetivamente, um regresso ao futuro? Pois, como preparar a motivação? A motivação humana também é uma característica multidimensional, não é? Portanto, envolve elementos de dimensão cognoscente, mas também de dimensão motivacional. Atitudinal, não é? E emocional ou afetiva. E, portanto, a motivação tem aqui esta noção determinante de
fazer o ator no processo sentir-se agente, sentir-se ativo, sentir-se parte envolvida, sentir-se participativo na gestão da sua própria motivação. E, portanto, eu acho que isso é talvez um fator que se importe considerar no que diz respeito a estruturar melhores dias, melhor educação, melhor sanidade. É efetivamente pensar que as pessoas precisam sentir-se ouvidas no seio das suas realidades, sejam elas escolares, sejam elas profissionais, sejam elas sociais, sentir que a pessoa faz parte e que aquilo que é a sua verdade importa e é atendida. E, portanto, esta noção de participação nas decisões que se tomam é fundamental. E outra questão importante na motivação é que ela requer tempo para se estruturar, para se sedimentar, para se internalizar. E isso é aquilo que todos sentimos que faz mais falta nos domínios onde nos movemos. É tempo para maturar. E, portanto, eu diria que no contexto escolar importa fazer alunos e pessoas sentir-se mais envolvidos, mais ouvidos, mais parte ativa dos processos que se definem, sentir que realmente eles são parte do motor e que a sua voz tem presença e que há tempo especificamente dedicado a fatores motivacionais e a manter motivações nos diferentes atores e agentes. E efetivamente, esta dimensão acaba muitas vezes ser descurada. Portanto, entende-se que a motivação é algo que advém do processo de ensino e de aprendizagem ou antevém o processo de ensino e de aprendizagem, mas que não precisa ela mesma ter espaço no contexto escolar para acontecer. É como se algo fosse somente interno ao sujeito e, portanto, só acontece dentro dele e para ele e é responsabilidade sua assegurar. Não é verdade. Importa alocar tempo no processo de ensino e de aprendizagem para trabalhar elementos motivacionais. Uma terceira questão. Poderá haver uma pedagogia diferenciada para um ambiente que é de alto stress e ansiedade, como é aquele que atualmente se vive nas escolas? Haverá um risco efetivo de, dadas as circunstâncias de ensino presencial atual, este ser pior do que um ensino à distância de qualidade? A questão é uma resposta em si mesma, não é? Quando se põe a questão de qualidade em frente a qualquer conceito, à partida ele é sempre melhor do que o conceito que anteveio mesmo, não é? E o que eu diria é que, efetivamente, a questão do ensino à distância de qualidade depende desta dimensão. Como é que nós garantimos que ele é de qualidade? E importa assegurar que é, claro que sim. E obviamente, responder que o ensino à distância de qualidade será sempre melhor do que o ensino presencial sem qualidade. Eu acho que é inquestionável. Mas há aqui dois pontos que importa notar. O primeiro é a noção de que vai depender um bocadinho da função que se atribuir à escola, em certa medida. E depois pensar também que depende um pouco da faixa etária dos nossos alunos, ou das características dos nossos alunos. Se nós entendemos que a principal função da escola é, sobretudo, promover aprendizagens, não é? Portanto, apreender e mobilizar determinados conteúdos curriculares, então, garantidamente, o ensino à distância de qualidade vai ser melhor do que um ensino presencial sem qualidade. Agora, se a função social da escola for aquela que nós descobrimos recentemente, que é, primeiramente, não é? Que é tomar conta das nossas crianças e jovens, garantir que os seus pais podem ir trabalhar sem estar preocupados que estão em casa sozinhos, então aí eu tenho que engolir o que há pouco disse e dizer que se calhar assim não é. A questão é que função social é que nós queremos que para a sociedade atual a escola tenha. E se calhar esta função que agora descrevemos não deveria ser a principal função da escola. E, portanto, temos que repensar também, neste momento que se vive, se aquilo que são as responsabilidades escolares são as que nós gostaríamos que realmente a escola exercesse. São aquelas que, por exemplo, os seus profissionais que lá dentro existem estão habilitados para desempenhar. Portanto, eu acho que este momento de reflexão também importa pensar exatamente sobre estas questões, que não é que não tenham sido pensadas antes, mas que na fugacidade dos dias têm muitas vezes sido deixadas de lado para segundo plano. E no que diz respeito à faixa etária, que foi a segunda dimensão que há pouco enunciei, eu acho que é importante ter noção de que realmente crianças em anos precoces, não é? Idade precoce, nomeadamente no pré-escolar, no primeiro ciclo,
estas questões não podem ser tratadas da mesma forma que são tratadas para adolescentes, jovens adultos e adultos. Uma quarta questão: como regressar ao futuro com alunos com necessidades específicas num ambiente que poderá ter que ser de educação à distância, por estes se encontrarem impedidos de estar fisicamente presentes na escola? Pois é, efetivamente, uma outra dimensão que importa considerar e que nos meses que se passaram não se teve tanta capacidade de responder, e também foi onde os efeitos menos favoráveis dos modelos que se implementaram de educação à distância nos últimos tempos realmente se notou ser mais frágil. Mas eu acho que, novamente, aqui tem muito a ver com a função da escola, ou seja, estamos a falar de problemas que, pela sua dimensão, pelas suas características, são problemas que a escola hoje responde sozinha, e que é chamada a responder sozinha, mas que não deviam ser somente resolúveis pela própria escola. Portanto, estas crianças, estes adolescentes, portanto, estes alunos que têm necessidades específicas, considerando a especificidade dessas necessidades, têm realmente equipas multidisciplinares a trabalhar com eles. Equipas essas que muitas vezes estão no contexto escolar e têm funções desempenhadas pelos que são os profissionais que a escola dispõe, mas que muitas vezes não encontram dentro das competências desses profissionais todas as respostas que precisa. E, portanto, não podemos fazer a escola responder sozinha àquilo que problemas de natureza multidisciplinar realmente precisam de resposta. E, portanto, eu diria que a escola presencial muitas vezes já não responde de forma plena às necessidades específicas destas crianças e jovens. Não é por serem em educação à distância que passará a responder. Portanto, são problemas que antecediam a realidade que vivemos e se manterão após a realidade que estamos a viver, e, por consequência, não podemos entender que foi a realidade que se viveu que fez com que esses problemas surgissem. Garantidamente não foi. Lamentavelmente não foi. Talvez assim a sua resposta fosse e a sua resolução fosse mais simples. Uma quinta questão: o futuro irá privilegiar o ensino híbrido? Pois eu acho que o presente já privilegia o ensino híbrido, não é? Portanto, o facto de termos ambientes presenciais e online, e ferramentas não tecnológicas ou analógicas e ferramentas tecnológicas ao serviço da educação, esta multiplicidade em si é sempre mais enriquecedora do que apenas uma das partes. E, portanto, isto é uma realidade presente em muitas salas de aula que eu conheço, muitas que vocês conhecem, e, portanto, dizer que isto é o futuro é só dizer que, se calhar, há aqui um processo de ampliação das realidades que às vezes são circunscritas a determinada sala de aula, a determinado professor, a determinada escola, elas em si possam ser expandidas e tornadas uma realidade atual e futura em mais salas de aula, em mais escolas que se estruturam na realidade atual, porque efetivamente elas são vantajosas para a realidade de crianças e jovens, e, portanto, tudo que é uma vantagem para os nossos alunos é uma vantagem para o sistema. Uma outra questão que é: prevalência de trabalhos síncronos ou de trabalho assíncronos? Novamente, a faixa etária aqui é determinante. E aqui a idade não é a idade cronológica, não é? Portanto, é o grau de maturidade dos aprendentes. E esta lógica de sincronia pode inicialmente ser muito vantajosa e precisa inicialmente ser entendida como talvez central no processo de ensino e aprendizagem, e a lógica assíncrona pode ser incrementalmente estabelecida à medida que, primeiro, existem condições para isso, importa assegurar, mas à medida que a autonomia dos nossos jovens realmente se estabelece. E, portanto, o que será aqui o fator que fará aumentar ou diminuir o percentual associado ao trabalho síncrono e assíncrono tem a ver, obviamente, com a natureza da tarefa e com as condições, como há pouco enunciei, mas importa também muito pensar as características dos aprendentes. E, portanto, à medida que a autonomia cresce, à medida que os hábitos de trabalho online se vão estruturando, também o trabalho assíncrono pode vir a ser estabelecido em respeito daquilo que são as características do tempo associado ao processo de ensino e de aprendizagem de cada um dos elementos do processo, tanto de professores como de alunos. E, portanto, aquilo que servir melhor
ao grupo, aquilo que foi mais específico para o grupo e mais eficiente para o grupo, importa assegurar. Claro que quando estamos a falar em adultos, nomeadamente no ensino superior, as respostas são mais taxativamente estabelecíveis, com um grau tão grande de idades, como é o nosso sistema educativo, portanto, desde o pré-escolar até o ensino secundário, não é? A diversidade de realidades é tão ampla que uma resposta simples é redutora e é, na verdade, inadequada. E, portanto, eu iria desta forma terminar a resposta às questões que foram lançadas. Certamente muitas mais foram partilhadas, mas o tempo não nos permite ir muito mais longe. E, novamente, iria terminar no mesmo tom de agradecimento com que iniciei este webinar, aproveitando para desejar a todos um ano letivo muito alicerçado em resiliência, em paciência e em investimento profissional, acreditando que, efetivamente, o contexto nacional dispõe de um grupo de profissionais altamente dedicado e, portanto, muito mais confiantes estamos neste eixo da sociedade, que é a educação, para responder à pandemia que se vive, do que em outros eixos que realmente estruturam a sociedade atual. Muitíssimo obrigada a todos.